Imagine só, você embarca em um trem na Inglaterra, seu destino, a França, mas não há travessias marítimas nem aviões para embarcar. Em vez disso, sua jornada o leva através de um túnel nas profundezas do fundo do mar. Isso não é ficção científica, é o Túnel da Mancha, mais conhecido como Eurotúnel, uma prova da engenhosidade humana e um símbolo da união entre a Grã-Bretanha e a Europa continental. O Eurotúnel é uma maravilha subaquática, com mais de 50 quilômetros de extensão, sendo 39 quilômetros submersos sob o Canal da Mancha. Isso o torna o túnel subaquático mais longo do mundo. Por séculos, o Canal da Mancha serviu como uma barreira natural entre a Grã-Bretanha e a França. O Eurotúnel superou esse obstáculo e criou uma ligação física onde antes só existia água. O túnel é composto por 3 túneis separados, escavados através de uma camada de giz e marga. 2 túneis transportam trens, um em cada direção, e o terceiro túnel é um túnel de serviço, para manutenção e emergências. O Túnel da Mancha, ou Channel, como é carinhosamente chamado, é mais do que apenas um túnel. É um feito da engenharia e um símbolo da unidade europeia. Essa passagem subaquática permite que passageiros e cargas viajem entre a Inglaterra e a França sem escalas, como se estivessem em uma linha expressa entre os países. Não mais separados pelo Canal da Mancha, muitas vezes turbulento, as duas nações estão conectadas por essa fita subterrânea de aço. O Channel revolucionou as viagens, tornando-as mais rápidas, fáceis e eficientes. Já se foram os dias de depender apenas de balsas ou aviões para cruzar o canal. O Channel oferece uma alternativa confiável e conveniente, transportando passageiros e veículos com rapidez e segurança sob as ondas. A ideia de um túnel conectando a Grã-Bretanha à França não é nova. Pelo contrário, ela tem capturado a imaginação de engenheiros e visionários há séculos. No século XIX, propostas para um túnel sob o Canal da Mancha já eram apresentadas. No entanto, foi somente no final do século XX que a tecnologia e a vontade política se uniram para tornar esse sonho realidade. O projeto enfrentou inúmeros desafios, exigindo soluções inovadoras de engenharia e uma cooperação sem precedentes. Em 1986, após anos de planejamento e negociação, a construção do Túnel da Mancha finalmente começou, marcando o início de uma aventura extraordinária da engenharia. O Eurotúnel oferece 2 modos principais de transporte: o Le Shuttle, para veículos, e o trem de alta velocidade Eurostar. O Le Shuttle é um serviço de embarque e desembarque onde carros, motocicletas, trailers e ônibus são transportados através do túnel em vagões de 2 andares especialmente projetados. A experiência é incrivelmente simples. Você dirige seu veículo até o vagão e permanece dentro dele durante toda a viagem. Aproximadamente 35 minutos depois, você desembarca do outro lado do Canal da Mancha. Esse sistema eficiente elimina a necessidade de descarregar e recarregar seu veículo, tornando a viagem tranquila e sem complicações. Para quem viaja de carro, motocicleta ou trailer, o Le Shuttle oferece conveniência e velocidade incomparáveis. Para quem busca uma viagem rápida e confortável, o trem de alta velocidade Eurostar é a escolha perfeita. Conectando Londres a importantes cidades europeias, como Paris, Bruxelas e Amsterdã, o Eurostar oferece uma maneira elegante e prática de viajar. O processo de embarque no Eurostar é semelhante ao de qualquer outro serviço de trem internacional. Os passageiros chegam à estação, apresentam seus bilhetes e passaportes nos balcões de check-in designados e passam pela segurança. As estações Eurostar são projetadas para o conforto e a conveniência dos passageiros, oferecendo comodidades como áreas de espera, lojas e cafés. Uma vez a bordo, os passageiros podem relaxar e apreciar a paisagem enquanto ela passa zunindo. O Eurostar viaja a velocidades de até 300 km por hora, o que o torna um dos serviços ferroviários mais rápidos do mundo. O tempo de viagem entre Londres e Paris é de pouco mais de 2 horas, tornando o Eurostar uma alternativa interessante às viagens aéreas. Dirigir seu veículo através do Túnel da Mancha é uma experiência única. Depois de embarcar no shuttle, você dirige seu carro para o vagão de 2 andares. Assim que todos estiverem a bordo e os vagões estiverem seguramente engatados, a jornada começa. O trem acelera suavemente e entra no túnel. A única indicação de sua jornada subterrânea é a mudança sutil na pressão do ar e a ausência de janelas. Mas não se preocupe.
Os vagões são bem iluminados e ventilados. A viagem em si é surpreendentemente suave e silenciosa, levando aproximadamente 35 minutos. Antes que você perceba, você estará emergindo do outro lado do Canal da Mancha. Viajar pelo Túnel da Mancha é muito fácil, mas algumas dicas simples podem garantir uma jornada ainda mais tranquila e agradável. Primeiramente, chegue ao terminal com bastante antecedência do horário de partida programado. Isso lhe dará tempo suficiente para fazer o check-in, passar pela segurança e embarcar em seu trem ou shuttle. Em segundo lugar, mantenha seus documentos de viagem, como passaportes e bilhetes, facilmente acessíveis, pois você precisará apresentá-los em vários pontos durante sua jornada. Por fim, relaxe e aproveite o passeio. O Túnel da Mancha é uma maravilha da engenharia. Seguindo essas dicas simples, você garante uma viagem tranquila e agradável. O Eurotúnel não é apenas uma maravilha da engenharia, mas também um meio de transporte relativamente sustentável. Comparado com viagens aéreas, o Eurotúnel tem uma pegada de carbono significativamente menor. Locomotivas elétricas alimentam os trens, emitindo muito menos gases de efeito estufa do que os aviões. O próprio túnel também atua como uma barreira, reduzindo a necessidade de navegação, o que minimiza ainda mais o impacto ambiental. O Eurotúnel está comprometido com a sustentabilidade, implementando várias iniciativas para reduzir seu impacto ambiental. Essas iniciativas incluem o uso de fontes de energia renováveis, redução de resíduos e a promoção da biodiversidade ao redor das entradas do túnel. Ao optar por viajar pelo Túnel da Mancha, os passageiros podem reduzir sua pegada de carbono e contribuir para um futuro mais verde. O Túnel da Mancha tem sua cota de histórias e fatos interessantes. Durante sua construção, trabalhadores da Inglaterra e da França se encontraram pela primeira vez sob o fundo do mar. Esse aperto de mão histórico marcou a união simbólica das duas nações. Desde sua inauguração, o túnel já transportou milhões de passageiros e incontáveis toneladas de carga, tornando-se uma ligação vital para o comércio e o turismo entre a Grã-Bretanha e a Europa continental. O Túnel da Mancha também serviu de cenário para vários filmes e programas de televisão. Essas histórias e fatos contribuem para o fascínio do Túnel da Mancha, tornando-o mais do que apenas um meio de transporte, mas também uma fonte de curiosidade e interesse. O Túnel da Mancha é um testemunho da engenhosidade humana, da cooperação internacional e do desejo duradouro de unir as diferenças. Ele revolucionou as viagens entre a Grã-Bretanha e a Europa continental, aproximando pessoas e culturas. O túnel também facilitou o comércio e o crescimento econômico, consolidando seu lugar como uma infraestrutura vital. O legado do Channel vai além de seus usos práticos, servindo como um lembrete de que até os sonhos mais ambiciosos podem ser realizados com determinação, colaboração e uma visão compartilhada. O Túnel da Mancha é uma prova do poder da engenhosidade humana e do espírito de união. Seu legado continuará a inspirar as gerações futuras. Na próxima vez que você planejar uma viagem entre a Grã-Bretanha e a Europa continental, considere o Eurotúnel. Essa maravilha da engenharia oferece uma maneira única e eficiente de viajar. Seja a praticidade do Le Shuttle ou a velocidade do Eurostar, a experiência certamente deixará uma impressão duradoura. Então, que tal embarcar em sua própria aventura subterrânea? Descubra a maravilha do Túnel da Mancha você mesmo. Compartilhe sua experiência e inspire outras pessoas a explorarem o mundo além de suas fronteiras.